No Dia da Consciência Negra, o Brasil acordou com as imagens de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, sendo espancado e morto por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. O RF convida de hoje Matheus Gomes, ativista do movimento negro e vereador eleito na capital do Rio Grande do Sul. Obrigada por aceitar nosso convite, Matheus. Obrigado, Cristina, que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Matheus, desde o dia do assassinato de Beto Farias, tem protestos acontecendo em diferentes pontos do Brasil. O crime gerou identificação e revolta. Por que você acha que essa morte é simbólica da violência racial no país? Então, Cristiane, primeiramente porque nós vemos os corpos negros serem os alvos centrais de diferentes formas de violência. Se nós olharmos para os últimos anos no Brasil, nós vamos ter uma sequência de casos que são absurdos. De uma mulher negra, a Cláudia, que foi arrastada por um carro de polícia no Rio de Janeiro, uma família que foi alvejada com centenas de tiros, um jovem que estava indo para a escola e leva um tiro na cabeça, outros tantos que acabam sendo vitimados pela violência. E o que aconteceu com o João Alberto é uma expressão de um racismo cotidiano que nós vivenciamos aqui no Brasil. A cada ida a um supermercado, a um estabelecimento comercial, um homem ou uma mulher negra vive uma tensão permanente, porque nós somos sempre vistos como um elemento suspeito. É normal a gente ter denúncias de perseguição dentro desses estabelecimentos. O próprio Carrefour, aqui na cidade de Porto Alegre, ele é alvo de várias denúncias, inclusive algumas bem macabras, né? Que afirmam a existência de uma sala dentro das dependências do Carrefour, aonde há tortura de pessoas acusadas de furtos dentro do hipermercado e várias outras formas de violência. Hoje mesmo foi publicada uma matéria num jornal local aqui de Porto Alegre, retomando o caso de uma mulher injustamente acusada de furto, que foi obrigada a ficar nua na frente da família e sofrer outras formas de violência psicológica dentro das dependências de um Carrefour, certo? Então, essa situação de violência, ela é tragicamente corriqueira aqui, não só no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional. Você está falando sobre outros casos também na mesma companhia, na mesma empresa, e vocês pedem uma responsabilização do Carrefour neste caso. Como você vê, que tipo de responsabilização você vê como possível e o que tem que ser mudado dentro da empresa? Olha, a gente ficou abismado ontem já, Cristiane, pois a loja do Carrefour, onde ocorreu o assassinato do Beto, simplesmente reabriu no dia de ontem, né? Limparam o sangue e voltaram às atividades normais, né? O Carrefour, como uma multinacional francesa, nas suas filiais brasileiras aqui, teve um lucro no segundo semestre de 2020 de mais de 700 milhões de reais. E nesse caso que eu te citei anteriormente, né, da moça que foi justamente acusada de roubo e humilhada dentro das dependências do Carrefour, o dano material para o Carrefour foi de 35 mil reais, eles ainda recorreram. Então, tem que ter uma responsabilização financeira, tem que ter uma responsabilização política e moral também, ou seja, nós estamos debatendo o que propor para a sede da Zona Norte do Carrefour, onde ocorreu o assassinato. Mas com crime de tamanha brutalidade, na minha opinião, não faz sentido sequer que ela continue aberta, né? Exposta ao público dessa forma. Deveria virar um memorial da cultura e do antirracismo, qualquer outra coisa. Mas um lugar onde há uma brutalidade desse tamanho, com uma empresa que é recorrente já, né? Nós deveríamos discutir na cidade de Porto Alegre a possibilidade ou não de manutenção do alvará dessa empresa para que ela continue funcionando. Nós temos uma lei na cidade de Porto Alegre que prevê que em casos de violência de gênero, racial, intolerância religiosa, os estabelecimentos possam ter os seus alvarás cassados. E o Carrefour não deu nenhuma sinalização ainda de que vai haver uma mudança
radical nossa postura com relação a essa tipificação de negras e negros como elemento suspeito dentro das suas dependências. Assim que saiu a notícia do assassinato, a primeira coisa que a empresa fez foi falar que a responsabilidade era de uma empresa terceirizada. Queria saber como você vê essa questão da terceirização da segurança e da culpa nesse caso. Certo. A gente tem um problema grave aqui no Brasil, que é a situação dos aparelhos de segurança privada, não só os que fazem a segurança de hipermercados, mas como um todo, porque eles vivem numa fronteira muito tênue entre o que é legal e o que é ilegal. Se a gente analisa a condição de um dos assassinos do Beto, ele era um policial temporário que não poderia estar cumprindo aquele serviço daquela forma, mas estava lá trabalhando, fazendo um bico, porque essa própria condição, né, de tu ser um agente de segurança pública, que zela pela vida das pessoas, deveria zelar, né, mas numa condição de temporário, ou seja, altamente precarizado, sem um preparo, já mostra como se desenvolve esse ciclo vicioso, né? Porque muitos dos que trabalham nessas empresas de segurança privada são agentes de segurança pública que vão complementar sua renda. Então, é um problema que a gente precisa analisar na totalidade. Certamente, um dos legados que nós vamos ter que tirar do assassinato do Beto é a construção de novas legislações para reger o funcionamento das empresas de segurança privada. Elas não podem continuar atuando dessa forma, certo? Isso daí é inaceitável. Toda a lógica delas coloca em primeiro lugar a defesa e a proteção do patrimônio. Tem até uma categoria de empresa aqui que é aquelas empresas de segurança patrimonial, certo? Só que isso faz com que a vida das pessoas fique em segundo plano. E é essa lógica que autoriza, em última instância, que um homem como o Beto, certo, seja espancado até a morte dentro de um estabelecimento comercial. Não há nenhuma justificativa, nenhuma relativização possível de ser feita frente ao que aconteceu no Carrefour na última quinta-feira. Há toda uma lógica que está por trás disso que precisa ser explicada, né? Que é essa lógica de proteção do patrimônio ao invés da vida, a lógica da tipificação de negras e negros como elemento suspeito, da falta de controle, né, e de legislações que vão reger essas estruturas de segurança privada, que a gente não sabe muitas vezes de onde vem. Essa Vector, né, como empresa que atua no Carrefour, ela é de propriedade de 3 agentes de segurança pública do estado de São Paulo. Algo que não está dentro dos ditames da lei também. E quantas outras não atuam dessa forma, certo? Então, nós vamos ter que rever tudo isso agora se a gente quiser ter uma solução concreta para esse problema. E mesmo assim, Cristiane, isso não exime o Carrefour da sua responsabilidade, porque a situação aconteceu lá dentro, certo? Nas dependências da multinacional francesa. Isso não exime o Carrefour da responsabilidade. Matheus, queria aproveitar porque existe uma parte da população que vê a barbaridade na morte, mas que coloca esse debate como um caso de violência e não de racismo. Queria saber, na sua opinião, como que a gente leva esse debate sobre o racismo estrutural, para toda a população? Olha, nós temos que se perguntar qual é a origem da violência no Brasil. É uma discussão que tem a ver com aquilo que funda o nosso país. Nós temos 520 anos de marca de exploração colonial, de desumanização de negras e negros. Então, essa banalização, essa tentativa de diluir o racismo dentro de uma discussão abstrata sobre violência, ela elimina quem? Elimina o homem ou a mulher que está vivenciando esse processo. Porque você nunca viu na história do Brasil um caso de linchamento, como aconteceu com o Beto, com uma pessoa não negra. Isso nunca aconteceu. Você não pode abstrair que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E que hoje a gente vive uma realidade no nosso país de diminuição dos homicídios de pessoas brancas e
aumento exponencial da violência de pessoas negras. Inclusive aqui na cidade de Porto Alegre, que é uma cidade que, ao contrário de outras tantas do Brasil, ela tem minoria negra, certo? Não é uma cidade de maioria negra. E mesmo assim, os dados estão completamente descompassados. Então, a origem da violência no nosso país, ela está diretamente vinculada com esse lugar que negras e negros sempre ocuparam na nossa sociedade, né? A lógica do encarceramento em massa, por exemplo, nós temos mais de 70% da massa carcerária brasileira negra. Aqui em Porto Alegre, 20% da população é negra. Mas quando a gente olha para o presídio central, que é considerado o pior do Brasil, nós vamos ver que 40% da massa carcerária ela é negra. Ou seja, a violência está diretamente relacionada com o racismo estrutural, porque ele organiza a desigualdade, organiza o poder, organiza as oportunidades que são dadas às pessoas no nosso país. E a violência está diretamente vinculada com isso. E Porto Alegre, nesse sentido, não foge à regra. Porque, mesmo sendo uma cidade de minoria negra, nós somos consideradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a cidade mais desigual do ponto de vista racial em todo o Brasil. Onde há o maior abismo entre negros e brancos. Onde há a maior segregação territorial. São 94 bairros na cidade de Porto Alegre. 50% da população negra vive em apenas 6 desses bairros. Esse é o grau de segregação que existe na nossa cidade. Então não há como diluir uma coisa na outra. E eu acho que a população, mesmo sofrendo um bombardeio de segmentos da mídia e de grupos como os que se vinculam aí hoje a quem está no poder, ao presidente, ao vice-presidente do Brasil, que dizem que não há racismo, está começando a enxergar essa realidade. Porque o potencial de identificação que existe entre nós com um tema como esse, Cristiane, é muito grande. Toda pessoa negra já vivenciou uma situação como essa. É impossível uma pessoa negra que não foi perseguida dentro de um estabelecimento como esse. Então, nós estamos diante de um momento estratégico, crucial nesse debate no Brasil hoje. Porque as pessoas estão enxergando na pior maneira possível o tamanho da desigualdade e isso está gerando consciência, está gerando mobilização. Matheus, você foi eleito vereador este ano. A partir de 1º de janeiro, você faz parte da primeira bancada negra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Queria saber, a partir de 1º de janeiro, como você imagina colocar esse debate dentro da política? Aqui em Porto Alegre, a gente sempre teve um grau de atuação, de inventividade do movimento negro muito elevado, até pela existência desse racismo de alta intensidade também na nossa cidade. O Dia Nacional da Consciência Negra, o 20 de novembro, que nós vivenciamos da pior maneira possível, na última sexta-feira, surgiu da cidade de Porto Alegre. E nunca tinha ocorrido um reconhecimento no âmbito da política institucional desse potencial de negras e negros na nossa cidade. Isso aconteceu na última eleição. Eu pretendo ter um mandato que desenvolva políticas em diferentes áreas para que a gente deixe de ter Porto Alegre como a cidade mais segregada racialmente em todo o Brasil. A nossa campanha se desenvolveu de forma coletiva, Cristiane. Foram vários movimentos sociais da cidade que aderiram à ideia de nós estarmos unidos no combate ao racismo estrutural, por entender que essa é a pedra central da desigualdade em Porto Alegre e a nível nacional. Então, hoje a gente constrói um mandato que está articulado com o movimento de luta pela moradia, que há muito déficit de moradia na cidade de Porto Alegre, com o movimento em defesa da educação municipal, especialmente educação infantil, a situação das creches, né, da falta de vagas aqui na nossa cidade, que é muito gritante, com o movimento em defesa do meio ambiente também, em defesa da população LGBTQIA+, e da cultura. São 5 eixos de trabalho que a gente desenvolve na nossa candidatura, que também está dialogado com outros temas. E todos eles nós vamos estruturar a partir dessa lógica de pensar, primeiramente, as demandas da população negra e de periferia. Nas próximas semanas nós vamos pensar quais serão os nossos primeiros projetos a ser apresentados no dia 1º de maio, no dia 1º de janeiro, perdão, mas os nossos eixos são esses. Perfeito, muito obrigada por conversar conosco, Matheus. Eu que agradeço, Cristiane, pela oportunidade e de fazer essa denúncia internacional da situação que a gente está vivenciando hoje aqui no Brasil, que é muito drástica.
né, de violência brutal por um lado e de tentativa de quem está no poder de negar essa realidade. A gente precisa de solidariedade e de articulação internacional para que a situação do nosso país mude, senão vai ser muito difícil a gente transformar ela.